Já ouviram o testemunho dela, que ela não conhecia Jesus, ela era religiosa, mas não conhecia Cristo. E ela então tem uma vida natural no mundo. Alguém fala para ela de Jesus. Deus permite que ela vá caminhando, até que chega um determinado momento, quando ela poderia experimentar o Cristo vivo. Meus queridos irmãos, o grande problema para a maioria das pessoas é não seguirem o Cristo vivo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. São 58 versículos. Logicamente nós não poderemos falar em todos eles, mas eu quero pensar com vocês de que na ressurreição de Cristo, no Cristo vivo, está a certeza de um futuro melhor. Então, nesses 58 capítulos, você poderá ler em casa, segundo os estudiosos, é um dos mais profundos estudos a respeito da ressurreição em o Novo Testamento. E você poderá ler versículo por versículo, calmamente. E logicamente, a cada vez que você ler este capítulo, você vai olhar para o futuro e vai verificar sempre um futuro bem melhor. Vou ler com os irmãos apenas a partir do versículo 12, alguns versículos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa aprovação, como também é inútil a fé que vocês têm. Aqui que o Senhor a sua palavra lida aos nossos corações. Queridos irmãos, o cristianismo sem a morte de Cristo na cruz, sem a sua ressurreição, não tem sentido. Não tem sentido. Precisamos ter a convicção de que nós seguimos ao Cristo vivo e que se relaciona pessoalmente conosco. Eu ouvi estar testemunhando algo lá em Governador Valadares, o testemunho de um jovem. E ele dizia que o seu irmão havia convidado para estar na passagem do ano com ele, na igreja. E ele tirou para o seu irmão e fez uma brincadeira com o irmão. Lá tem cerveja, lá tem isso, lá tem aquilo, tem aquilo outro. E o irmão olhou para ele e muito sem graça e saiu. E aquele jovem vai para casa. E chega em casa e começa a refletir naquilo que ele havia falado. E aqui o Senhor começou a trabalhar no coração daquele jovem. E ele começou a pensar no que havia falado com o irmão. E o Senhor começa a falar no seu coração aquilo que o irmão já havia pregado para ele. E hoje está lá um jovem obreiro na igreja Maranata. Irmãos, o Senhor se relaciona pessoalmente conosco. Ele está no nosso coração. Nós precisamos desenvolver um relacionamento assim com Cristo. Cristo vivo, Cristo que ressuscitou. Na ressurreição está a garantia da nossa redenção. Quando Cristo, olha, eu recebi esse evangelho e prego para vocês que Cristo morreu, que ele foi sepultado e ele ressuscitou. Na ressurreição, a garantia da nossa redenção. O que foi que a irmã falou aqui agora há pouco? De que ela teve aquela experiência. E o Senhor falou para ela: confesse os seus pecados. E aí então confessa os seus pecados. Mas confessa os pecados não ao padre. Ela confessa diretamente a
que sentiu-se perdoada. A música que ela cantou fora desse encontro, esse Cristo vivo, né? Esse Cristo vivo. Ela agora não tem mais nenhum sentimento de culpa. Não importa o que ela fez, ou o que faz ou o que irá fazer. A ressurreição nos garante, queridos irmãos, que o sangue de Cristo realmente nos purifica de todo o pecado. Não preciso fazer mais nada para que Deus me perdoe. Cristo fez tudo o que tinha que fazer. Eu só preciso reconhecê-lo como aquele que morreu em meu lugar. Eu só tenho que dizer para Deus: Senhor, eu aceito que Cristo morreu por mim. Eu aceito isso. E pronto. Porque na ressurreição de Cristo, a garantia para todo o meu passado. Em Cristo, justificação. Em Cristo, regeneração. Em Cristo, a certeza de que Ele habita em cada um de nós. Mas, queridos irmãos, na ressurreição, nós encontramos a motivação para viver. Paulo vai dizer, lá no capítulo 29 até o capítulo 34, ele fala que ele enfrentou perigos na Éfeso. E ele diz: olha, para que enfrentar tudo isso se Cristo ressuscitou? Se Cristo ressuscitou, vamos seguir uma dádiva que era normal lá. Vamos comer e beber. Vamos aproveitar a vida. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia de que eu vou vencer. Que não importa quais sejam os problemas, Ele vai me consolar. Ele vai me sustentar. Mesmo quando eu estiver lá na fraqueza. Eu estava conversando com um adolescente da nossa igreja, ele disse assim: poxa, pastor, eu falei com aquele irmão lá, que ele falou que estava assim meio frio e tal. Eu falei para ele: fica firme, então também às vezes eu fico meio frio. Eu às vezes dá vontade de desanimar também. Mas aí eu orei, eu busquei o Senhor e Ele me reanimou. É esse Cristo vivo que nos motiva, irmãos, a enfrentarmos todas as lutas, a enfrentarmos todas as guerras, a enfrentarmos todos os problemas. Cristo está vivo. E eu posso cantar como Paulo canta neste capítulo. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque nós seguimos ao Cristo vivo. Ele não nos abandona no momento sequer. Ele habita em nós através do seu Espírito. Quando Ele, ressurreto, disse: todo o poder lhe dado no céu e na terra. E Ele vai dizer, não é Mateus 28, lá a partir do versículo 18, e Ele vai dizer no versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias. Ora, se Cristo tem todo o poder, e Ele está comigo, quem não tem? Todo o poder. Todo o poder. Por isso Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso com Nivaldino. Esse Nivaldino, quando olha para ele, diz o quê? Diz assim: miserável homem que sou, quem me trará o corpo dessa morte? Quando eu olho para mim, eu sou um fracasso. Eu só tenho fracasso quando eu olho para mim. Mas quando eu olho para Jesus, aí eu experimento o poder, porque Ele ressuscitou. Ele venceu o pior inimigo do homem, que é a morte. Cristo está vivo. Você segue o Cristo vivo? Então você vai ter uma semana passada melhor do que você vai ter a próxima semana melhor do que a semana passada. Você vai sair daqui declarando isso. E vai voltar aqui do ano que vem para glorificar o Senhor por muitas vitórias nesse ano. Você vai ter problemas, você vai enfrentar aflições, você vai ter dificuldades.
Jesus está no comando. E se Ele está no comando, vamos glorificar o Senhor aqui no nosso domingo. Ele nos dará as vitórias. A semana será melhor do que a semana anterior. Ele me garante um futuro melhor. Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e vive em cada um de nós, meus queridos irmãos. Quando eu chego a um lugar, sabe o que acontece com os demônios? Sabe o que acontece? Fogem! Igual quando Jesus chegava. É igualzinho quando Jesus chegava. A única coisa que eu preciso é ter mãos limpas e um coração puro. Eu não posso querer enfrentar esse mundo com uma vida qualquer. Certo? Eu tenho que ter vida de santidade, só isso. Porque aí o Espírito Santo domina e nós vencemos. É certeza que temos. E queridos irmãos, a ressurreição nos garante a eternidade. Eu estava conversando também, com um adolescente, fazendo papo, mas eu vivi muito com eles esses dias, fazendo papo com eles, e muita coisa eu não sei nem explicar para eles não. Eu falei, só sei de uma coisa, isso é legal. A única coisa que eu sei é isso. Se o mundo vai acabar dia 30, dia 12, dia 50, ano 2000, que dia, eu sei lá, não quero nem saber, nem Jesus sabia. Eu só sei de uma coisa, e lá é muito melhor. A eternidade está garantida. Estamos subindo uma montanha para chegar ao topo da salvação da eternidade. A morte não é o fim. A morte física não é o fim, irmãos. É o começo de uma nova etapa. Então, que você vai ler nesse capítulo, que eu recebi um corpo, Deus me deu um corpo de acordo com esse ecossistema. Esse corpo material. Esse corpo que se delicia com a água que ele fez. Esse corpo que ele pôs assim um paladar, aquela bonitinha que Margarida faz, eu me dou Deus me fez um corpo assim, para eu desfrutar desse mundo aqui. Mas quando esse corpo não puder mais me carregar, está sendo preparado um corpo espiritual. Um corpo eterno, é uma nova etapa, é um novo estágio, e aqui diz que esse corpo não vai poder experimentar a glória de Deus, irmãos, como o corpo que ele tem preparado para nós. Leia lá depois, você vai ver que coisa maravilhosa. Esse corpo corruptível vai ficar por aqui, mas um corpo extraordinário está sendo preparado para mim. Sabe qual é a garantia? Cristo ressuscitou. E ele estava no corpo, e esse corpo, mesmo tendo assim uma aparência humana, que as pessoas observaram e disseram, é Jesus, era um corpo que não tinha limitação nem de tempo nem espaço. As pessoas estavam andando aqui, Jesus aparecia. As pessoas estavam numa sala fechada, Jesus entrava. Então, é um corpo que não está limitado nem ao tempo nem ao espaço. Esse corpo que me aguarda. Por isso vale a pena viver aqui, irmãos, e viver bem. Porque um futuro melhor me aguarda. Um futuro melhor me aguarda. Você tem certeza disso? E por isso sua vida é cada vez melhor? Mesmo que esse corpo aqui já não dá mais para dar aquelas comidas, pastor Luiz. Rapaz, eu comecei a cantar um hino com o pessoal aqui, já fiquei meio ofegante. Já não dá mais. Mas à medida que esse tabernáculo aqui vai se desfazendo, a glória do Senhor aumenta aqui dentro. A glória do Senhor aumenta. Porque o nosso futuro está garantido porque Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Você não segue o sistema